E agora, o mundo em que vivemos. Uma análise dos acontecimentos atuais à luz da Bíblia. Com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Com muito temor no coração, eu quero tratar de um tema delicado. A Bíblia diz que a palavra de Deus é como espada de dois gumes. Ela corta para lá, mas corta para cá também. A justiça começa da casa de Deus. O Senhor é rigoroso para com os seus, para depois poder exigir obediência dos demais. O trabalho de discipulado é assim. É um trabalho interessante. A gente trabalha com 1, 2, 3, um grupo pequeno de pessoas para que eles sejam obedientes, servos de Deus e possam servir de exemplo e se multiplicar. Um discípulo verdadeiro se multiplica, ele não fica sozinho não. Ele obedece, passa isso para outros, daqui a pouco o grupo aumenta e se multiplica e se forem fiéis, vai virar uma bola de neve, um grupo grande. Eu quero falar sobre a desobediência do presidente Bolsonaro e é um tema delicado porque ele é colocado por Deus com uma missão e não está cumprindo a missão. Então nós vamos procurar colocar isto, inclusive, para direcionar os cristãos que oram pelas autoridades para saberem como orar. O presidente Bolsonaro estava há muito tempo já em campanha, querendo colocar em votação uma proposta de moralização do país. No conceito dele, que Deus usou, preste atenção, Deus usou, não é que a vontade de Deus seja essa, porque a vontade de Deus é a evangelização e salvação das pessoas, o reino de Deus. Mas na política, no mundo, Deus governa também, dirige a história. E a proposta, então, que Deus usou de Bolsonaro era de ser radical contra a perversão que as esquerdas estavam trazendo ao país. A destruição da família, exacerbação do homossexualismo, a deterioração da ordem no país e também a institucionalização da corrupção. As esquerdas estavam estragando o país e Deus usou o Bolsonaro com a proposta de combater a esquerda e combater a corrupção. Bom, até agora ele não fez nenhuma coisa e nem outra. Ele está tentando, dentro dos limites democráticos, fazer isto e não está conseguindo. Pelo contrário, está se complicando e o país está numa instabilidade política, insegurança institucional, verdadeira crise institucional, os poderes não estando bem definidos e alguns extrapolando seus limites, como o Supremo Tribunal Federal, que impõe praticamente uma ditadura judiciária no país. Então, o presidente Bolsonaro não está conseguindo, mas ele sabe do que tem que fazer, porém ele não está fazendo. E isso ficou muito claro quando recentemente ele esteve no clube militar e foi cobrado dos militares, a maioria da reserva e os generais presentes ali também, porque ele estava aguentando tudo aquilo que ele estava aguentando e os generais ali, os militares do clube militar, concluíram o seguinte: o presidente estava medindo palavras com muito medo de criticar o Supremo Tribunal Federal, tentando conciliação
quando ele não foi levantado para isto. Não existe conciliação com o erro. O Supremo Tribunal Federal, com relação à visão evangélica, é totalmente oposto a Deus. Há 11 ministros, nenhum deles tem simpatia pelos evangélicos. Em qualquer proposição que entre a participação evangélica ou interesse evangélico, a conclusão é sempre contrária. Os evangélicos sempre perdem no Supremo Tribunal Federal. Ao passo que, quando há qualquer menção a cultos afro-brasileiros e coisas assim, eles estão sempre a favor. A causa LGBT também sempre encontra apoio e até legislação, criando jurisprudência e praticamente obrigando o legislativo a fazer leis a respeito disso para proteger o movimento LGBT. O Supremo Tribunal Federal está praticamente sempre contra as causas conservadoras, as causas evangélicas, as causas consideradas bíblicas e, em algumas posições, até contrários à própria Bíblia, como alguns ministros têm reconhecido também. De forma que o Supremo Tribunal Federal é uma pedra no sapato do país, e eles estão se pondo contra o presidente. E o presidente, com medo, está tentando apaziguar e conciliar quando ele não foi levantado para isto. Os militares estão cobrando, não dá, presidente, para continuar aguentando o que estamos aguentando. O país já extrapolou em muito a situação. Bem, isto é a postura lá do clube militar, que representa a esmagadora maioria dos militares da reserva. Agora, eu quero falar da revelação de Deus. O Senhor revelou há muito tempo que o presidente seria como um GU, capitão de tropas levantado para governar, que não teria muito zelo, muitos escrúpulos, porque ele seria violento. E o presidente Bolsonaro não tem sido nada disto até hoje. Mas precisa ser violento? Não é melhor a gente ter um país em paz? A gente, como cristão, não deve orar pela paz do país? Com toda certeza. Mas os governantes não têm que olhar propriamente para isto. Eles têm que olhar para a justiça, em primeiro lugar, para a ordem, para que haja progresso. Os governantes têm que olhar para a questão de justiça e a ordem, e, enfim, os governantes têm uma missão que não é a mesma da igreja. A gente precisa separar. A missão da igreja é uma, a missão dos governantes é outra. Os cristãos oram pelos governantes. Por exemplo, Deus estabelece na Bíblia a pena de morte. No cristianismo, jamais nós vamos adotar a pena de morte, mas um país pode adotar, e se adotar a pena de morte, como muitos países cristãos, Estados Unidos, Inglaterra e tantos outros, adotam a pena de morte, eles estão no direito. Já como cristãos, jamais, nós não podemos querer a morte de ninguém, nós queremos a vida, a salvação. Mas Deus estabeleceu, não matarás. Mas e se alguém matar? Tem que morrer. Quem tem que providenciar a morte? O vingador, no caso, a justiça, os governantes, para manter a ordem. Todos os países que fizeram isto gozaram de consequências boas. Hoje, um dos países melhores do mundo para se viver é Singapura. Houve uma época, entretanto, no passado recente, em que eles mataram todos os traficantes, todos os presos que tinham cometido crimes hediondos. Foi uma limpa. Daí por diante o país ficou maravilhoso, ele foi reeleito com quase 100% dos votos e o país hoje está apaziguado em consequência daquelas medidas drásticas e duras que foram tomadas lá atrás. Isso aconteceu em outros países também. Algumas medidas duras foram tomadas para que houvesse paz. Os Estados Unidos gozam de uma paz que eles conquistaram depois da chamada Guerra de Secessão, de divisão, que foi terrível.
e matou muita gente, mas eles gozaram de paz. Hoje a Coreia do Sul é um país altamente desenvolvido e rico, poderoso em armas, mas isso custou milhões de sul-coreanos mortos em guerras para que eles pudessem ter hoje a ordem, o progresso e a paz que eles têm. De forma que há sempre um preço a pagar. O Brasil está muito carcomido pelo pecado, pela vergonha e injustiça e corrupção. Então, não dá para botar o país em ordem por vias democráticas, digamos assim, na normalidade democrática, pelo gosto do povo. Tem que haver algo drástico. Então, Deus manda algumas revelações que eu queria trazer aqui para você. Ele foi levantado como Jeú, não está sendo, por enquanto. E ele, como um Jonas, foi enviado para proclamar uma mensagem dura para Nínive. Ele fugiu, está indo para outra direção. Mas Deus é poderoso para mandar turbulência no mar e agitar as águas para que o presidente seja engolido pelas circunstâncias, para depois de vomitado na praia, então possa fazer o que ele tem que fazer. Quem conhece a Bíblia, a história do profeta Jonas, sabe como foi isso. Então o presidente está nessa fase ainda tentando conciliação com o Congresso e com o Supremo Tribunal Federal, embora só levando pancadas e apanhando. Mas ele continua nessa direção. Porém, as águas já estão se levantando. Ou, em outra visão, Deus revela que o fogo já começou a arder. Agora, há uma revelação que Deus deu recentemente que é interessante. A irmã via uma cegonha preta que ficava manchada de vermelho. Ela voava e carregava um bebê deficiente pendurado na bandeira do Brasil. O bebê é um país doente, carregado por uma cegonha preta. E o bebê estava se debatendo e tentando inutilmente se livrar daquela situação. A cegonha preta estava levando o bebê para uma situação terrível. E então, 3 urubus estavam em volta da cegonha, aguardando. Eles estavam no alto de uma rocha, aguardando com garfos e facas para comer o bebê. Ou seja, a irmã entendeu que eram 3 países, digamos, China, Estados Unidos e Europa, 3 grupos de países esperando para devorar o Brasil. Os Estados Unidos para conseguir a submissão do Brasil. A Europa para impor as ideias ambientalistas e do politicamente correto. E a China para dominar economicamente o país, principalmente para ter no país um fornecedor seguro de alimentos e matérias-primas. De forma que esses 3 urubus, que eu entendo serem os Estados Unidos, a Europa e a China, estão de garfo e faca na mão esperando para devorar esse bebê que é o Brasil, que está sendo carregado por essa cegonha preta. Enquanto isso, havia na terra uma multidão de pessoas vendo aquela situação. Alguns de joelhos orando, e não eram muitos. Outros estavam apenas observando. E ainda outros, segurando placas, divulgavam palavras de bênção e afirmação sobre a nação brasileira. Ou seja, as pessoas estão atônitas. O povo de Deus está sem rumo, sem saber o que fazer. Alguns estão usando palavras da Bíblia, outros orando, outros com manifestações políticas. O fato é que há uma situação em que o país está indo para a guerra civil, muito sangue derramado, e
os estrangeiros não estão nem um pouquinho interessados no bem do Brasil. E o povo brasileiro está atônito. O povo de Deus no Brasil, confuso, envergonhado, sem saber o que fazer, e o presidente ainda na direção errada. O presidente está na direção errada e, como diz o general presidente do clube dos militares, ele diz que já está passando da hora, que o presidente já está perdendo a oportunidade, ou seja, quanto mais demorar as ações enérgicas do presidente, mais sangue vai ser derramado neste país. É uma situação dura, drástica, mas que, por enquanto, nada muda a cabeça do presidente. Nós gostaríamos que ele começasse a ter algumas atitudes diferentes, mas por enquanto nada muda a cabeça dele, ele continua nessa direção, tentando segurar os ânimos militares, enquanto cede, se humilha diante do Supremo Tribunal Federal e do Legislativo, esperando que essa atitude garanta um pouco de governabilidade para ele, que consiga continuar governando, enquanto ele visa uma saída política. Não tem saída política para ele. A saída para ele é cumprir a orientação de Deus para a qual ele foi levantado, combater as esquerdas e a corrupção, e vai ter que usar de força para isso, mas ele está com medo. Segundo o general, ele está com medo, está fugindo dessa missão, e nossa oração deve se direcionar para ele, para o presidente ter a sabedoria de Deus em fazer o que ele tem que fazer.